participou das principais revoltas negras que ocorreram em Salvador, em meados do século XIX. A mais conhecida é a Revolta dos Malês, última grande revolta de escravos que ocorreu na capital baiana em 1835. Essa revolta aconteceu na noite de 24 para 25 de janeiro, e a principal motivação dessa revolução foi religiosa, pois ela foi levantada por escravos de religião islâmica, os chamados malês. Eles discordavam dos escravos que eram tradicionalmente trazidos ao Brasil, que possuíam muitas vezes diferentes religiões próprias. E os revoltosos defendiam o fim do catolicismo, o assassinato e confisco de bens de todos os brancos e mestiços, a implantação de uma monarquia islâmica no Brasil e também a escravização ou assassinato de todos aqueles que não fossem islâmicos. Luísa conseguiu escapar dessa violenta revolta e partiu para o Rio de Janeiro, onde acredita também que ela participou de outras rebeliões negras e por isso ela foi presa e possivelmente foi deportada para a África. A origem de Luísa Marim é desconhecida. Alguns historiadores dizem que ela nasceu na Costa da Mina, na África ou na Bahia. Outros dizem que não há documentos que comprovem a sua existência. Mas uma carta de Luiz Gama a menciona como sua mãe. Aqui contaremos sua famosa história, com elementos simbólicos até mesmo ambíguos. Membro do povo Marim, de onde veio seu sobrenome, Luísa Marim comprou seu artesanato em 1812. Depois de ser livre, ela se tornou uma mercearia em El Salvador. Aproveitando-se de sua profissão de quituteira, participou de revoltas escravas que ocorreram em Salvador nas primeiras décadas do século XIX, pois de seu tabuleiro eram distribuídas as mensagens em árabe, através dos meninos que com ela comprovam seus quitutes. Desse modo, esteve envolvida na Revolta dos Males em 1835 e na Sabinada em 1837 e 38. Perseguida pela participação em revoltas para conseguir fugir, deixou o filho de 5 anos, Luiz Gama, aos cuidados do pai. O pai do menino, branco, vendeu Luiz Gama como escravo quando este tinha 10 anos de idade para pagar uma dívida de jogo. Mais tarde, Luiz Gama conseguiu sua liberdade, tornou-se advogado e um dos maiores abolicionistas do Brasil. Luiz Gama libertou mais de 500 escravos. Luísa foi perseguida e fugiu para o Rio de Janeiro, onde foi encontrada detida e possivelmente deportada para Angola. Seu filho natural de uma negra africana livre da Costa Mina, Nagô de nação, de nome Luísa Marim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a cor era de um preto retinto e sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos como a neve. Era muito altiva, geniosa, sofrida e vingativa. Dá-se ao comércio, era quitandeira, muito laboriosa, e mais de uma vez na Bahia foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos, que não tiveram efeito. Era dotada de atividade. Em 1837, depois da Revolução do Doutor Sabino, na Bahia, veio ela ao Rio de Janeiro e nunca mais voltou. Procurei-a em 1847, em 1856, em 1861, na corte, sem que a pudesse encontrar. Em 1862, soube por alguns pretos Minas que a conheciam e que me deram sinais certos que ela, acompanhada com malungos desordeiros, em uma casa de dar fortuna. Em 1838, fora posta em prisão e que tanto ela como seus companheiros desapareceram. Era opinião dos meus informantes que esses amotinados fossem mandados para fora pelo governo, que nesse tempo tratava rigorosamente os africanos livres, tidos como provocadores. Nela, mas pude alcançar a respeito dela.
Atualmente, existe um projeto de lei em tramitação no Senado que inscreve os nomes de Dandara dos livros Palmares e Luísa Marim no livro dos Heróis da Pátria. Luísa Marim foi uma mulher inteligente e rebelde. Sua casa se tornou um quartel-general das principais revoltas negras que ocorreu em Salvador no século XIX. Participou da Grande Insurreição, a Revolta de Maris, última grande revolta de escravos ocorrida na capital baiana em 1835. Luísa conseguiu escapar da violência repressão desencadeada pelo governo da província e partiu para o Rio de Janeiro, onde também parece ter participado de outras rebeliões negras, sendo por isso presa e possivelmente deportada para a África. Luiz Gama escreveu sobre sua mãe: "Sou filho natural de uma negra africana, livre da nação Nagô, de nome Luísa Marim, pagã que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa, magra, bonita, a cor de um preto retinto. Sem lustro, os dentes eram alviços, como a neve. Altiva, generosa, sofrida e vingativa. Era quitandeira e laboriosa. Luísa Marim teve outro filho, lembrando em versos por Luiz Gama, cuja história é ignorada. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.